Na programação do SBT você estava em rede nacional, mas agora se conecta à rede local de televisão e isso significa que a gente está mais perto um do outro. Esse estúdio onde eu estou, de onde eu falo com você, fica no setor de rádio e TV Sul aqui em Brasília. Ou seja, é hora de ver as notícias que mexem mesmo com a nossa vida. Distrito Federal e em torno, eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável, sem perder o otimismo. Graças a Deus, policial penal que perdeu a perna e quase morreu atropelado por um Porsche, está se recuperando e fala pela primeira vez sobre o acidente. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Foram quase 2 meses internado nesse hospital aqui, mas esse som que a gente ouve ao fundo já é a comemoração da saída dele do hospital, com direito à roda de capoeira e tudo mais. A gente mostra tudo daqui a pouquinho com exclusividade no SBT Brasília, a primeira edição. Coisa boa, né, gente? E mais, Delegacia da Mulher apura denúncia de importunação sexual durante uma corrida de aplicativo. Kátia Gomes. Exatamente, Malta, 2 jovens, uma de 20 e outra de 24 anos, perceberam que o motorista de aplicativo estava cometendo atos libidinosos depois que elas pegaram uma corrida quando saíam de uma festa. A Polícia Civil agora está investigando o caso. Daqui a pouquinho eu converso ao vivo com uma das vítimas. Tá bom, Kátia. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Jornal no ar agora e a gente já vai entender essa história. Pode rodar a vinheta. Agora, 20 para meio-dia, a Delegacia de Atendimento à Mulher investiga uma denúncia de importunação sexual contra 2 jovens durante uma corrida de aplicativo. Elas tiveram que interromper a corrida no meio e fugir porque o motorista estava cometendo atos libidinosos. Você já deve imaginar o que é, enquanto prestava o serviço. A Kátia Gomes apurou essa história e conversa com uma das vítimas agora ao vivo. Kátia, é com você. Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Claro, depois de toda essa situação, a jovem de 24 anos que está aqui ao meu lado, ela está com muito medo de ser reconhecida pelo motorista de aplicativo e topou conversar com a nossa equipe, mas preferiu não se identificar. O que aconteceu? Elas foram para uma festa, né? Ela de 24 anos e a amiga de 20. Depois dessa festa, elas saíram e pediram, né, um motorista por aplicativo. Durante ali a viagem, ela percebeu que o motorista estava ali praticando atos libidinosos. As duas conseguiram pular do carro, pediram ajuda em um bar. E depois de mais ou menos 1 hora, a amiga de uma das jovens foi lá buscá-la, né? Claro, elas registraram uma ocorrência e o caso está sendo investigado. Eu vou conversar agora aqui com uma das vítimas para detalhar toda essa história. Quando você saiu da festa, você solicitou uma viagem para parar primeiro na Asa Sul e depois com destino para o Guará, né? Cada uma desceria em um ponto. Em que momento que você percebeu que ele estava praticando ato libidinoso? No momento que a gente entrou, ele já estava meio estranho. Assim que a gente fez a volta para descer sentido galeria, eu já percebi, assim que a gente entrou. Mas para ter certeza, eu esperei mais um pouco e aí olhei novamente e tive a certeza que ele estava realmente se tocando. E alertei a minha amiga pelo WhatsApp, né, que eu tinha visto isso. O que você viu? Como é que ele estava? Ele estava dirigindo e ele estava utilizando uma das mãos? Ele segurava o volante com a mão esquerda e com a mão direita ele passava a marcha e se tocava. Aí, quando tinha que passar a marcha novamente, ele se tocava de novo. E não parava, né, a todo momento. Você ainda tentou alertar sua amiga? O que você fez? Assim que eu tive a certeza, realmente, que eu olhei um pouco mais para frente para ter certeza do que estava acontecendo, eu mandei um WhatsApp para ela, avisando para ela respirar, não reagir e que realmente ele estava se masturbando. Em um determinado momento, você até perguntou que horas eram para poder alertá-lo, né? Para ele ver que vocês estavam ali acordadas e não dormindo. E ele nada. Sim, eu falei bem alto. Na verdade, eu praticamente gritei para também minha amiga prestar atenção em mim. Eu perguntei que horas são, bem alto, e mesmo assim ele não respondeu o horário, ele só afirmou que estava perto de meia-noite e continuou, e aí foi o momento que ele aumentou a intensidade dos movimentos e eu fiquei com muito medo. E aí, ali perto da Galeria dos Estados, o carro ele chegou a parar, ele estava devagar, quando vocês decidiram pular?
A gente pulou com a velocidade reduzida, não estava totalmente parado. Quando a gente olhou para frente, que minha amiga conseguiu ligar para o pai e ele ainda não tinha atendido, a gente olhou o sinal ficando amarelo, a gente no mesmo momento destravou o cinto e saltou. E aí, o que o motorista fez nesse momento? Assim que eu bati a porta, eu encarei ele e xinguei, né? Falei que ele era um nojento e corri, mas ele saiu ao mesmo tempo. Ele demorou um pouco, acho que o tempo dele só tirar o cinto e saiu gritando por que a gente tinha feito aquilo e chamando a gente de louca, porque ele viu a gente pedindo ajuda para outras pessoas, né? E aí vocês correram, vocês se abrigaram em um bar, como é que foi esse momento? Eu desci com muito pânico, porque eu já vivenciei alguns assédios na minha vida, então foi um gatilho aquilo para mim. E no mesmo momento, minha amiga que me chamou de volta para a situação e pediu para que eu seguisse ela, porque eu estava indo para um local totalmente ao contrário dela. Foi o momento que a gente correu para o Conic, porque estava mais movimentado, e a gente pediu ajuda no bar, né, que tem lá. E aí a gente percebeu, quando olhou para trás, que ele estava seguindo a gente. Que ele estava seguindo, correndo atrás, perguntando e falando coisas que a gente não ouviu no momento, mas que ele parou o carro e continuou seguindo, a pé. Depois ele desapareceu, né? A gente abaixou dentro do bar e os seguranças foram lá fora e disse que ele tinha desaparecido, não estava mais lá. Malta, eu acho que esse relato, né, dessa vítima é importante para alertar todas as mulheres que fazem o uso de transporte por aplicativo. Segundo a empresa Uber, o motorista já foi afastado e a empresa diz que também se solidariza com as vítimas e também apoia, né, que atitudes sejam tomadas para combater esse tipo de assédio sexual. A Polícia Civil também investiga o caso. Agora você veja, né, Kátia, como a mulher é colocada numa situação de descrédito quando denuncia algo tão grave assim, porque o covarde do sem vergonha, safado do motorista, ele é muito esperto. No momento em que as duas tomam uma decisão acertada e corajosa de abrir a porta do carro e sair correndo, porque perceberam o que ele estava fazendo ali na frente, você que chegou agora aqui no nosso jornal, esse motorista de aplicativo estava se tocando? E eu acredito piamente no relato dessa nossa entrevistada, porque ela descreve com detalhes, inclusive a estratégia dela, para demonstrar para esse motorista que ela estava vendo o que ele estava fazendo. Que horas são? Eu não estou dormindo não, eu estou acordada aqui, eu estou ligada. Mas mesmo assim, é uma sensação de impunidade, é uma safadeza além do limite que ele realmente continuou. E elas saem ali no semáforo, saem correndo, e a primeira coisa que ele faz não é nem fugir. É sair e falar, vocês são loucas? O que vocês estão fazendo? Por quê? Porque as duas já saíram do carro pedindo ajuda, né? As duas saíram do carro dizendo, a gente está com um motorista safado aqui ao volante que estava se masturbando enquanto a gente estava no banco de trás. Eu gostaria só que você terminasse esclarecendo, Kátia, em que momento, se as duas tentaram pedir ajuda para alguém durante o transporte, ou se elas ficaram o tempo todo monitorando o momento perfeito em que o carro reduzisse a velocidade para então sair e se livrar daquela situação constrangedora. E as mulheres que nos acompanham, você é mulher, a gente sabe o que passa na cabeça de uma mulher de você estar no banco de trás e ver um motorista nessa situação. Você imagina que o pior pode acontecer, até onde ele vai dirigir, em que momento ele vai trocar de caminho e vai deixar e vai avançar nisso que ele está fazendo. O Malta perguntou se em algum momento vocês pediram ajuda, tentaram pedir ajuda durante a viagem ou não, se vocês estavam aguardando para saber que atitude tomar, o que fazer. A gente não pediu porque foi questão de minutos, né? Eu vi, a minha amiga não viu. Então o que eu pude fazer é avisar para ela, para que ela ligasse para a polícia, né? Mas não deu tempo porque a gente olhou o sinal e viu ali a oportunidade de fugir para não acontecer algo pior. Você tinha até comentado, né? Sua amiga ia ligar para o pai na hora que estava discando. Foi o momento que vocês perceberam que o sinal ficaria vermelho e era aquela oportunidade para vocês pularem. Você ficou com medo de ser abusada sexualmente? Eu tenho certeza do que eu vi e tenho certeza do que ele faria. Eu tinha certeza que ele realmente poderia chegar a abusar de nós duas por achar que a gente tá saindo de uma festa, né, à noite, tarde, achando que a gente não estava prestando atenção no que ele estava fazendo. E ali foi a oportunidade de fugir de algo que foi horrível, mas de algo bem pior. Difícil, né, Malta, ouvir um relato desse?
que bom que ela tomou a decisão correta e a fala dela aqui hoje no jornal serve de alerta para as nossas telespectadoras. Eu gostaria só, antes de concluir, reforçar aqui o nosso pedido e o nosso alerta, que é para que a gente sempre compartilhe as nossas corridas de aplicativo com uma pessoa com quem a gente esteve na festa antes de ir embora, no grupo da família, com outro amigo mesmo que não esteja presente, porque num momento como esse é importante que a gente tenha o suporte de alguém monitorando a gente ou com quem a gente tenha feito contato caso algo mais grave aconteça, para que logo chegue ajuda. Obrigado, Kátia, por ter entrevistado essa nossa telespectadora, essa cidadã brasiliense que merece respeito e merece que esse caso seja apurado pela polícia para que esse homem seja devidamente punido pela safadeza que ele cometeu. Não é safadeza, não é crime. Obrigado, tá, Kátia? Agora a gente vai falar de uma notícia muito, muito boa. É um alívio, sabe? Quando a adversidade vai ficando para trás e o que sobra é superação, vontade de viver, gratidão por estar vivo. É disso que se trata essa história. Tem pouco mais de 2 meses, de 16 de junho, que um Porsche, um carro de luxo avaliado em mais de R$1 milhão, atropelou o policial penal Geltz Costa Pinto, que participava de uma competição de corrida no setor de Clube Sul. Nesse acidente, o casal que estava no carro foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. O policial ficou internado em estado grave e teve que amputar uma das pernas. Ali estava numa competição de corrida, perdeu a perna devido à intensidade da batida. Esse homem passou mais de 1 mês na UTI, precisou de doação de sangue. Nós encampamos essa campanha aqui ao vivo, que a gente pediu doação de sangue para o policial Geltz, para que ele pudesse sobreviver. Recebemos os amigos dele ao vivo aqui no jornal e agora, finalmente, ele está se recuperando. A nossa equipe foi acompanhar a visita do grupo de capoeira do qual o Geltz participa e o repórter Maicon Leão está com ele para falar pela primeira vez com a imprensa, em exclusividade aqui para o SBT, sobre essa nova vida que começa agora. Eu tenho certeza que da parte dele, ainda tentando vencer a tragédia que recaiu sobre a vida dele, mas com muita disposição para tocar em frente. Maicon, é com você. Exatamente, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A forma como ele chegou aqui no estacionamento já para encontrar essa roda de capoeira foi sensacional. Já chegou numa energia que contagia todo mundo. A gente deu uma segurada agora no jogo, mas ainda vai ter muito aqui no SBT Brasília para a gente animar a galera, justamente para a gente começar conversando com o Geltz agora, que eu já queria que vocês sentissem a energia dele, que mesmo com toda essa dificuldade, já chegou aqui animando todo mundo. Hoje é um dia de extrema vitória para você, né? Boa tarde. Hoje, como todos, desde o meu segundo renascimento, né? Graças a Deus, eu louvo a vida aí. Obrigado, Senhor, por não me levar agora. E poder tomar conta da minha família, dos meus irmãos que estão aqui, ó. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos e nunca imaginar que eu tivesse tantos amigos como eu tenho hoje em dia. Graças a Deus. Geltz, você comentou que em momento algum lamentou toda essa situação. Claro, a gente fica revoltado com tudo que aconteceu, mas em momento algum lamentou o que aconteceu com você? A questão é que eu tenho filho, eu tenho família, então eu priorizei mais a minha família e a vida que eu tenho do que a perna que eu perdi. A perna já foi, não vou ficar lamentando ela, né? Infelizmente não queria ter perdido e nem ter ficado famoso, né? Queria ficar no anonimato, mas não deu. Então, vida que segue, vamos que vamos. Segue lutando e para que essa história sirva de exemplo para que outras pessoas não sejam imprudentes como foi aquele caso. Né? Com certeza, se beber não dirija. E vamos falar um pouquinho agora desse momento que a gente está vivendo aqui, dessa saída, porque você já chegou aqui, era para a roda te surpreender, você já chegou surpreendendo todo mundo, tocando? É porque eu não aguentava, como eu perdi a perna, eu não consigo mais envergar um berimbau. E aí eu chamei um irmãozão meu para ir lá em cima envergar o berimbau, e a partir do momento que ele envergou, eu não consegui mais largar meu berimbau, que tinha tempo que eu não tocava, então eu vim de lá de cima até aqui tocando. O pessoal ficou, não toca aqui dentro, falei, calma, eu toco baixinho. Mas eu vim tocando do meu quarto até aqui. E agora vamos mostrar para todo mundo que está ligado no SBT Brasília como é que você toca o berimbau? Sim, senhor. Não é lá essas coisas não. Desculpa, mestres do Brasil inteiro, mas eu só gosto, tá? Só sou um admirador. Vamos lá, vai começar o jogo da capoeira aqui no SBT Brasília, primeira edição. Nego, pega o bala de café.
nego leva o filho e a mulher. Oi, nego, pega o bala de café. Oi, nego, leva o filho e a mulher. Cinco mineiros viviam no seu terreiro a cantar o tempo inteiro, canto de lamentação do sofrimento que passava na senzala, como trabalhava o nego no tempo da escravidão. Oi, nego, pega o bala de café. Oi, nego, leva o filho e a mulher. De novo. Oi, nego, pega o bala de café. Oi, nego, leva o filho e a mulher. Cico escutava o som do seu berimbau, cada cana que caía dentro do canavial. Calça rasgada, sofrimento o dia inteiro, tratado como animal dentro do navio negueiro. Oi, nego, pega o bala de café. Oi, nego, leva o filho e a mulher. De novo. Malta, a gente está assim desde as 10h30 da manhã. A gente vai interromper um pouquinho aqui, Guilherme, porque eu quero chamar o mestre Boquinha, que está aqui pra gente, para contar que a gente tem uma surpresa para vocês. Na verdade, não é só uma, é a primeira delas. Vou deixar o contramestre Boquinha tomar frente aqui. Teria que ser uma série de protocolos, malta, mas a gente vai quebrar esses protocolos agora para fazer essa surpresa. Calma, vamos descobrir agora. Vamos lá, mestre. Então, galera, boa tarde. É o seguinte, existe todo um ritual, todo um procedimento, toda uma segmentação nas nossas graduações, formatura de professores e mestres. Só que eu tava chegando de São Paulo, tava dormindo, aí eu acordei e falei, cara, essa graduação tem que acontecer na roda do Goethes. E hoje eu quero entregar o diploma, queria que o mestre Abdi entregasse, junto com o mestre Digão, os dois, entregando junto o certificado de inscrição. Goethes sendo graduado aqui agora na capoeira. Eu tava escutando aqui no fundo você contando que não jogar. Eu vou ter que jogar, não sei como. Perder, mas eu vou jogar. Então, essa é a segunda surpresa que a gente tem. Doutor Fernando tá por aqui, cadê? Tá aqui atrás, justamente. Gente, calma, tem toda uma programação. Pode continuar sentado aí, a gente preparou tudo. Mas primeiro, me conta o que você achou da surpresa. Pô, excelente, eu não esperava por isso mesmo. É uma surpresa atrás da outra. Contramestre Boquinha, obrigado a todos que estavam por trás disso tudo aí, meus irmãos, todos vocês, cara. Só agradecer de coração, que, pô, sempre deu, vou começar a xingar aqui, é melhor tirar o microfone de... Justamente, a gente quer que esse dia do senhor seja mais marcante ainda, porque o senhor chegou contagiando todo mundo com essa alegria, e a prova aqui que todo mundo gosta do senhor, dessa energia, e a gente, claro, tem toda essa preparação. Agora a parte da segunda surpresa, porque o senhor falou, vai ter que levantar para jogar a capoeira, não, a gente vai organizar. Como é que vai ser agora, pessoal? Vamos colocar essa segunda surpresa para acontecer aqui agora, a graduação aqui agora da corda. E tudo isso ao vivo aqui no SBT Brasília, primeira edição, uma surpresa e tanto, né? A tradição do jogo não vai perder, ele vai ter que jogar comigo, com os mestres agora, e a gente montou todo o esquema para ele poder participar. A perna já tá bamba, pai. A perna já tá bamba? Só tem uma agora, é a única que tá bamba. Como que vai ser isso? Não sei, surpresa, até agora eu não tô sabendo não, né? Então, mestre, vamos lá, como que vocês organizaram? Explica para quem tá em casa como que vai acontecer. Então, agora os fisioterapeutas vão ajudá-lo a participar efetivamente da roda. Tem que jogar. Ele vai jogar capoeira dentro das novas normas que ele tem que seguir agora. Tudo isso foi programado, já estava sendo combinado com os fisioterapeutas para que isso acontecesse com todo o cuidado necessário. Exatamente, como a única parte que ele não sabia realmente era da graduação, e entrei em contato com vários professores, vários mestres, pedir opinião, porque isso foge muito do protocolo, mas é muito mais que merecido, e todos unanimemente disseram que estavam de acordo, que gostariam, mas agora ele tem que jogar. Vamos acompanhar, vamos colocar aqui o toque, está sendo colocado ali, ó, malta, a corda da graduação dele. E tudo isso aqui no SBT Brasília, primeira edição, para mostrar esse renascer, como ele contou. Teve todo esse momento de dificuldade que a gente acompanhou, foi quase um mês praticamente na UTI, lutando, várias outras cirurgias, e agora a gente vai acompanhar como é que vai funcionar isso aqui com a cadeira e tudo mais, para mostrar. O som do berimbau vai começar a tocar aqui pra gente, tirando o chinelo, descalço, e vamos lá mostrar pra gente aqui como que vai ser esse jogo de capoeira com o Goethes. Ó, como é que começa aí? Pode, ó. O fisioterapeuta já tá ali, ó, isso aí não, cuidado. Vamos lá, gente. Isso, abrindo aqui pro pessoal conseguir. Vamos lá. Colocando o cinto ali para que tudo seja com segurança. Quer fugir da cadeira? Mas tudo isso é para segurança, para que esse momento seja especial, mas claro, sempre
a segurança é necessária. A gente está vendo ali, ó, a equipe médica, dos fisioterapeutas tomando todo o cuidado, Malta, porque a gente vai ver aqui em primeira mão como é que vai ser esse primeiro jogo de capoeira do Gueltz depois de passar 2 meses no hospital. Por toda essa situação, a gente vai mostrar aqui ao vivo no SBT Brasília. Já começa o som ali ao fundo e a gente vai acompanhar agora esse jogo. O cinto de segurança, a cara de alegria, e vai brincando. Que momento que a gente vai mostrando aqui agora e vai começar o jogo do Gueltz. Inédito, exclusivo no SBT Brasil. Poder jogar. Pela capoeira eu poder jogar. Pela capoeira eu poder jogar. Oi, pelo alto, pelo assim dobrado. Pela capoeira eu poder jogar. É o meu mestre, muito obrigado. Pela capoeira eu poder jogar. Mestre Onça, muito obrigado. Pela capoeira eu poder jogar. E o mestre Zulu, muito obrigado. Pela capoeira eu poder jogar. Pela capoeira eu poder jogar. Oi! Lá, lá, uê. Acompanhando aqui. O que você achou da surpresa? Pô, não esperava, é uma surpresa atrás da outra, graças a Deus. Excelente, só agradecer a Deus por estar vivo e poder prestigiar isso tudo. Os amigos fizeram questão de vir aqui hoje fazer essa homenagem. Isso é porque não veio um 10avos do que eu queria que viesse. O que a gente quer realmente é te desejar todo sucesso, sorte do mundo agora para essa nova fase que renasceu e ver que você está cercado de amigos justamente para te ajudar nessa caminhada. Obrigado, eu agradecer primeiro a Deus aí sempre. Obrigado por vocês aí vierem fazer parte dessa festa aí. Obrigado por tudo. Eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, que muitas vezes nas dificuldades, das menores que seja, muitas vezes se deixa levar, fica batido e você mesmo com tudo que enfrentou, o UTI, sai na energia, brinca com tudo. Gente, o negócio é o seguinte, a gente tem que aprender a viver. Você tem que pensar que você não perdeu uma coisa, você ganhou. Eu perdi uma perna, não, eu ganhei uma vida. Muitas vezes a gente fica se lamentando da vida, só que a vida está sendo mais justa com a gente do que a gente pensa. É o recado que eu deixo aí, ao invés de ficar se lamentando, viva, cara, viva é pouco, você nunca sabe quando você vai embora, então aproveita. A frase que eu sempre falei para minha mulher, meu amor, a vida é agora. Aproveite a vida agora que é o presente. Axé. É isso, tá mais do que dito. É com você, Malta. Eu sei que ele tá rindo, com toda razão, muito feliz, dando gargalhada, mas do lado de cá eu tô profundamente emocionado e grato por ter esse trabalho que eu tenho, por ter a equipe que eu tenho aqui no SBT. A gente acompanhou a luta do Gueltz para se recuperar. Para você que chegou enquanto essa festa acontecia, esse homem fazia uma corrida de rua num domingo de manhã, quando foi atingido brutalmente por um carro de luxo avaliado em mais de R$1 milhão, que imprime uma velocidade impressionante. Esse acidente arrancou a perna do Gueltz e fez com que esse homem levasse mais de 2 meses no hospital para se recuperar. Hoje, a gente testemunha a saída dele do hospital, o carinho dos amigos e a disposição desse homem em continuar vivendo, apesar do que enfrentou. A disposição de continuar com a família dele, de ver que a vida vale a pena. Muito obrigado, Maicon. Obrigado à equipe do SBT por ter mantido essa história belíssima no nosso radar. Pra gente é um privilégio. Eu queria que você deixasse para todos aí, Maicon, o nosso abraço e dizer que é com muito orgulho que o nosso jornal hoje celebra a vida do Gueltz, um policial penal do Distrito Federal, um agente de segurança nosso que trabalha para o bem de todos nós, que teve a infelicidade de estar no momento errado, no lugar errado, por uma tragédia da vida, enfrenta uma situação delicadíssima e agora dá a volta por cima e ensina a todos nós o que é viver, o que é querer viver. Muito obrigado, tá, Maicon? Obrigado mesmo. Que momento, senhoras e senhores. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Gueltz. Fique com Deus. Deixa eu tocar aqui o jornal agora. Vamos falar agora de um destaque policial, tá?
Uma nova fase da Operação Jogo Duro descobriu uma casa clandestina de jogos lá em Vicente Pires. E no local estavam 27 pessoas. Tinha gente, tinha aposentado, tinha funcionário também entre esses 27. E eles mantinham uma rotina de pôquer, obviamente ilegal. O delegado João Ataliba Neto está com a gente ao vivo para comentar a ação da polícia. Você já vê as imagens da operação na tela. Boa tarde, doutora Ataliba. Além dos jogos, tinha denúncia de que o lugar também funcionava como ponto de prostituição. É isso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os amigos da SBT Brasília. A denúncia anônima que a gente recebeu semana passada apontava nesse sentido, que além da exploração de jogo de azar, prática de carteado, também ocorria exploração sexual de mulheres no local. A gente fez um trabalho de inteligência, logo após recebemos essa denúncia anônima. A casa funcionava de terça e sexta-feira. Na sexta-feira passada fizemos serviço de inteligência lá, confirmamos o jogo e alguns indícios de prática de prostituição, principalmente pela presença de algumas garotas no local. Decidimos então deflagrar a operação no dia seguinte de funcionamento da casa, que acabou sendo ontem. E lá no local a gente confirmou mesmo que estava ocorrendo a exploração do jogo de azar, porém não conseguimos comprovar e agregar elementos da exploração sexual, da prostituição no local. Então, lá existiam 27 pessoas, todos foram conduzidos para a delegacia. Entre essas 27, 6 mulheres, as quais entrevistadas disseram que trabalhavam no local como garçonetes, uma como cozinheira e a outra como a caixa do estabelecimento. Elas, inclusive, franquearam acesso aos celulares delas para a gente comprovar que não havia nenhum indício ali de prática de prostituição e realmente a gente não encontrou nenhuma prova nesse sentido. Em relação ao jogo, sim, estavam 2 mesas ocorrendo ali, ocorrendo o jogo em 2 mesas, foram identificados 7 jogadores, a casa possuía outros atrativos, que eram a distribuição de chopp gratuito, também um barbeiro lá que cortava o cabelo dos participantes lá no local. Então, foram identificados 7 jogadores, o explorador da casa lá, um mantenedor, e algumas pessoas que estavam ali apenas cortando o cabelo, conversando e bebendo essa cerveja gratuita. É importante a gente lembrar aqui, né, delegado, o senhor pode esclarecer se eu não tiver sido completamente preciso, mas que aí a exploração de um jogo ilegal acaba sendo uma contravenção penal. Esse homem que administrava ali a casa de pôquer acaba não sendo tão duramente punido, porque o que ele cometeu não é considerado um crime exatamente, né? Isso é uma contravenção que prevê uma pena, restritiva de 1 ano de prisão, e os jogadores também respondem. Os jogadores respondem por participar do jogo e uma pena aí que vai de R$2.000 a R$200.000. Mas é claro, por trás de uma casa de jogo, se a gente aprofundar a investigação e formos mais a fundo, a gente pode encontrar outros delitos mais graves, tais como organização criminosa e até lavagem de dinheiro. E os próximos passos da investigação seguem nesse sentido. É exatamente isso que eu queria complementar, porque embora o nosso Código Penal não puna tão duramente assim a prática do cassino, do jogo ilegal, muitas vezes é por meio do lucro auferido numa casa de bingo, numa casa de pôquer, numa casa de jogos, que se cometem outros crimes, que se financia uma organização criminosa, e por isso a polícia continua muito preocupada em acabar com esse tipo de atividade para não alimentar cadeias criminosas mais perigosas, né? Exatamente, e recebemos outra denúncia anônima, se eu não me engano foi na terça-feira. Na quarta-feira, por coincidência ou não, fomos procurados por alguns familiares de apostadores que estavam perdendo muito dinheiro nessa casa de jogo. Então os familiares aí preocupados, com a ruína patrimonial da família, vieram aqui e informaram esse vício do seu ente querido e pediram nossa ajuda para a gente estar intervindo aí e estar atuando com rigor contra esse estabelecimento. Então, todos os participantes foram conduzidos, o mantenedor foi conduzido, os funcionários foram conduzidos aqui para a delegacia e, além disso, a gente arrecadou aí uma grande quantidade de dinheiro no local, cerca de 20 mil, arrecadamos aí todas essas anotações, essas fichas que estão aparecendo na tela, são identificação dos jogadores, então a gente percebeu ali que tinha Pix de 4 mil, de 3 mil, de 5 mil,
que esses jogadores perdiam, gastavam nessa casa aí por dia. E percebemos aí que também, numa análise superficial, que o lucro da casa na sexta-feira foi em torno de R$22 mil. Então a gente já imagina aí o quanto ela não oferia, porque em cada aposta ali realizada na mesa, né, cada rodada, a casa tirava 5% do valor apostado. Então a gente imagina aí o lucro que ela não obtinha com toda essa jogatina clandestina. Embora a discussão seja bastante complexa e há correntes que defendam a legalização dos jogos no Brasil, eu queria usar essa cifra que o senhor mencionou para a gente projetar o tamanho do dinheiro que se arrecada em cima do vício de uma pessoa. R$22 mil numa sexta-feira. Se a gente imaginar que durante 10 dias, 9 dias do mês eles tenham o mesmo movimento, já são R$200 mil que são faturados em cima do vício da pessoa. Famílias que ficam à míngua, porque quem conhece um viciado em jogo sabe que o negócio é tão grave contra o vício, contra a dependência química. Então é um negócio muito delicado. Obrigado, viu, doutora Taliba, pela presença. Até a próxima. Bom trabalho para o senhor. Valeu, Felipe. Bom trabalho para vocês também. Um grande abraço a todos. Obrigado. Agora a gente vai falar do adeus a Janaína Araújo. Você lembra quem é ela, né? A mulher que passou mal enquanto estava dormindo, esperando atendimento na fila do CRAS, no Paranoá. Foram vários dias indo e vindo à porta do Centro de Assistência Social. Como ela tinha problema cardíaco, acabou que passou mal ali, foi levada para o hospital, mas terminou tendo um infarto que tirou a vida dela. A repórter Vanessa Vitória fala com a gente ao vivo do cemitério de Taguatinga. VV, é contigo. A Janaína estava doente, né? Não podia trabalhar, justamente por isso era tão importante para ela conseguir esse benefício social. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, ela tinha, né, problemas aí psicológicos e tinha também fibromialgia, que fazia com que ela sentisse muitas dores. Com relação à causa da morte, ainda não temos um laudo. São 30 dias para que ele fique pronto e aí sim vai ter uma definição do que realmente acabou afetando aí a Janaína e fazendo com que ela morresse há 8 dias atrás, né? Agora eu converso com a companheira dela, que é a Iomar, porque, Felipe, além dessas idas e vindas todas que você comentou ao CRAS para conseguir o benefício social, porque a Janaína não conseguia trabalhar, ela também teve um sufoco danado para conseguir finalmente enterrar a Janaína hoje aqui no cemitério de Taguatinga, porque a Janaína não tem nenhum parente vivo, nem aqui no Distrito Federal e nem em nenhum outro ponto do país. E como as duas nunca oficializaram uma união estável, ela teve que acionar a justiça para conseguir essa liberação. A missa de 7º dia foi ontem. A Janaína ainda não tinha sido enterrada porque o corpo estava no IML. Boa tarde para você, Iomar. Nossos sentimentos, né, de toda a equipe do SBT Brasília. Vocês tiveram uma luta danada. E o Felipe perguntou com relação a essa necessidade que a Janaína tinha, financeiramente falando, desse benefício em função da saúde debilitada e dificuldade para trabalhar. Na verdade, nós buscamos isso porque, assim, eu contribuía, ela fazia os bicos dela, ela era autônoma, então mas depois ela começou a entrar no estado de depressão, síndrome de pânico, muitas dores, e ela realmente, há 4 anos, ela não conseguia elaborar absolutamente nada. E ainda veio a questão da pandemia, que ainda, vamos dizer assim, acelerou o quadro dela, foi um agravante, né? E isso aí veio realmente a um desfecho mais difícil. Então, ela, para se sentir mais digna e poder ajudar, nós fomos em busca de um auxílio, para que ela tivesse ali uma pequena renda que fosse, mas para auxiliar nas despesas da casa, para ela se sentir útil e digna, né? Vamos dizer assim. E por isso que nós procuramos o SUS, foi negado, né? Porque ela não tinha 12 meses de contribuição, e posteriormente fomos ao CRAS, por indicação até sugestão da psiquiatra dela, que foi no dia 10 de agosto. E desde então nós estávamos indo lá todos os dias em busca de conseguir o benefício. Quer dizer, não tínhamos a certeza, mas pelo menos estávamos tentando. Nessas idas e vindas, vocês conseguiram algum atendimento presencial? E no dia 17, quando aconteceu, né, vocês decidiram passar a noite para no dia
pegar a senha. No dia seguinte, pegar a senha. E a Janaína estava passando mal nesse dia? Ela queixava de alguma dor, por algum motivo? Não, nós chegamos, ela estava bem, ela ficou sentada, ficou conversando, ficou ouvindo as pessoas conversarem, né? Então, assim, dor, ela vinha um quadro de dor sempre, mas ela não estava passando mal. Ela realmente passou mal por volta das 4 horas da manhã. Né? Ela estava muito ansiosa porque ocorreu um comentário lá de um arrastão que teria ocorrido no CRAS do Itapuã e isso deixou ela muito ansiosa, muito ansiosa. E aí ela precisou ir ao banheiro, como não tem, né? Então foi feito ali mesmo e quando ela levantou ela passou mal, dizendo assim, eu tô só um pouquinho, que eu tô com um pouquinho de falta de ar e conversando comigo. Quando de repente ela desmaiou e dali já foi uma luta para colocar ela no banco de trás e levá-la para o hospital. Chegando no hospital, em questão de 1 hora aproximadamente, veio a notícia do falecimento dela, que eu não acreditei. Olha só, muito obrigada pela sua participação, ainda mais nesse momento de luto, né? Somos todos solidários com você. E Felipe, ontem foi firmada uma parceria aí entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Corpo de Bombeiros. Essa parceria já está publicada no Diário Oficial, então já está em vigor. Só falta saber como é que vai funcionar efetivamente. Deixa eu explicar mais ou menos. O Corpo de Bombeiros vai auxiliar aí no atendimento a famílias, né, de baixa renda que buscam auxílio assistencial no CRAS. A gente ainda não sabe se todos vão ser atendidos por esses bombeiros, mas o que já foi informado é o seguinte, até por nota do próprio Corpo de Bombeiros, é que vai ser de acordo com necessidade e demanda. Então, esses militares, eles vão ser treinados para auxiliar os servidores nesses pontos, nesses centros de atendimento, para ali, quem sabe, agilizar. Então, firmada a parceria já está, em vigor também, só falta saber quando começa e como vai funcionar. Mas um ponto aí que até a companheira da Janaína falou, não traz a Janaína de volta, mas ela entende que outras Janaínas não vão precisar morrer se realmente tiver servido como uma lição o que aconteceu com a Janaína. Então, um ponto aí que a gente já tem, que pelo menos a gente torce para que funcione, é esse auxílio do Corpo de Bombeiros aos servidores nos CRAS aqui do Distrito Federal, para de repente essas demandas reprimidas irem dando aí um fluxo e as coisas começarem a melhorar e o pessoal precisar poder parar, né, de dormir nas filas, passar a noite ali em condições humilhantes. Eu volto com você, Felipe. Obrigado, Vevê. Que se crie pelo menos um sistema em que a pessoa receba a senha, vá para casa, espere e volte no dia marcado. Ninguém precisa depender de dormir na calçada ao relento, o frio que está fazendo de madrugada, para conseguir fazer esse cadastro, né? A polícia de Goiás descobriu uma empresa de fachada que era especializada em dar golpe do falso consórcio, tá? É coisa de crime organizado mesmo. O delegado Guilherme Conde fala com a gente agora. Delegado, boa tarde. Como é que o esquema operava? Boa tarde, Felipe. Bem, esses criminosos, eles montavam algumas empresas, na realidade, uma empresa de fachada, faziam propagandas por meio de mídias sociais, buscando justamente atrair essas vítimas. Então, essas vítimas chegavam ao escritório, conversavam com diversos captadores e eram convencidas a adiantar alguns valores sob o pretexto de que o capital principal, né, que serviria para a aquisição do bem tão desejado, esse capital seria liberado. Mas com o passar do tempo, as vítimas percebiam que esse capital realmente não era liberado. E ao interpelarem esses vendedores, acabavam informadas do fechamento da empresa. Só que esses criminosos acabavam por abrir novas empresas, sendo constituídas basicamente pelos mesmos sócios, voltando a praticar o mesmo crime. E agora, delegado, o senhor acha que com a prisão o golpe vai parar de ser aplicado ou tem gente ainda que estava envolvida nesse esquema que pode continuar replicando o mesmo processo? Bem, Felipe, essa foi a primeira fase, né, dessa investigação, que nós conseguimos identificar o núcleo financeiro e os organizadores desse esquema aqui em Goiás. Mas nós acreditamos que essa organização tem a ramificação também nos estados do Mato Grosso
também tem a ramificação em Goiás, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, nós agora vamos avançar na apuração para identificar os demais vendedores, os demais responsáveis pela parte financeira e também para os demais integrantes residentes em outros estados. E também buscar, tentar a apreensão de bens e de valores que visem ao ressarcimento das vítimas, né? Que acreditamos que esse número possa passar de 200, 300 vítimas, tendo em vista as planilhas que nós apreendemos no dia da operação. Ô Guilherme, não custa a gente relembrar aqui as pessoas que nos acompanham a necessidade de negociar um consórcio ou qualquer outro produto financeiro com uma instituição idônea, com reputação ilibada, para você não abrir mão, jogar fora, né, perder num golpe o patrimônio que a pessoa leva tanto tempo para conquistar. Exatamente, Felipe. O nosso aviso, o nosso alerta à população é que apenas firme contrato com empresas já sedimentadas no mercado há bastante tempo. E outra questão é que a pessoa não adiante valores com a promessa de que um valor maior será liberado, né? Então, tem uma inversão aí do normal, digamos assim, que na verdade a pessoa está ali para conseguir dinheiro e não para fornecer esse capital. Então, tem que pesquisar bastante, né, o tipo de empresa que está procurando e também não assinar papéis sem a devida análise, né? Então, nós tivemos aqui vítimas que pensavam estar contratando um financiamento quando, na verdade, assinavam documentos relativos a consórcios. Obrigado ao senhor, viu, pela participação aqui no jornal. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Obrigado, Felipe. Uma boa tarde e aos telespectadores também. Muito obrigado. A gente vai agora falar do noticiário internacional. Tem tanta coisa, né, acontecendo no Brasil de hoje em dia. É varíola do macaco, eleições chegando, nossos problemas de sempre, os golpes de todo dia, que a guerra lá da Ucrânia, né, acabou perdendo espaço nas nossas conversas do dia a dia. Triste aqui hoje a gente ter de relembrar que o conflito não acabou, não parece nem perto de acabar. Nós já vamos entender se essa guerra ainda impacta o Brasil. Por exemplo, combustível está mais barato, nós estamos vendo, mas a guerra ainda pressiona esse custo para cima, ele poderia estar ainda mais barato. E nos alimentos, que parcela da inflação de comida ainda é causada pela guerra? Nós já vamos entender isso com um especialista nesse assunto, mas antes, a notícia mais recente. Os Estados Unidos se preparam para enviar mais de 3 bilhões de dólares para ajudar a treinar e equipar o exército ucraniano. Veja, se tem gente fornecendo mais armamento e treinamento, significa que o conflito está bastante aceso. E esse anúncio dos Estados Unidos, do novo pacote, chega no momento em que a guerra completa 6 meses e que a Ucrânia comemora o Dia da Independência. Depois de ser saudado pelos militares, a mensagem símbolo da resistência. Slava Ucrânia! Glória à Ucrânia, disse Volodymyr Zelensky pouco antes de 1 minuto de silêncio em homenagem aos mortos do conflito. No dia em que os ucranianos celebram a sua bandeira, o presidente prometeu hasteá-la novamente em todos os territórios ocupados pelos russos. Não pode ser a bandeira daqueles que não sabem o que é liberdade, disse em tom de desafio. O dia foi lembrado em vários países aliados, como o Reino Unido, e também na Conferência da Crimeia, encontro daqueles que condenam a anexação da península pela Rússia em 2014. Crimea is a part of Ukraine, not a part of Russia. A Crimeia é parte da Ucrânia, não é parte da Rússia, disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que ao lado do chanceler alemão anunciou novas sanções contra os russos. Em Moscou, centenas de pessoas compareceram ao funeral de Daria Dudina, assassinada num atentado à bomba em seu carro. Ela e o pai são defensores da anexação da Ucrânia, que nega envolvimento no crime, apesar das acusações do Kremlin. Há poucas horas do início das celebrações do Dia da Independência da Ucrânia, a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev emitiu um comunicado alertando sobre ataques russos iminentes a alvos civis do país. Na verdade, isso já vem acontecendo desde o início da invasão há quase 6 meses. Mas o fato de haver um comunicado nesse sentido da diplomacia norte-americana sugere que a situação pode ficar ainda mais grave.
Um dia antes da invasão, os Estados Unidos também avisaram que um ataque russo era iminente. No comunicado desta terça, o Departamento de Estado afirma ter informações de que a Rússia intensifica esforços para atacar infraestrutura civil e também do governo, no dia da independência mais importante e simbólico da história da Ucrânia. Ricardo Caixolo, doutor em Relações Internacionais, professor do IBMEC, seja bem-vindo ao nosso jornal mais uma vez. Obrigado pela presença. Vamos começar pelos alimentos, professor. A gente ainda está sentindo os impactos da guerra aqui no Brasil nos gêneros alimentícios, ou o preço da comida continua alto por fatores nossos mesmo, internos? Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Olha, é uma conjunção de fatores, né? Obviamente que a guerra ainda tem, né, a extensão da guerra aí agora completando 6 meses na data de hoje, é em grande medida responsável pela essa alta que a gente observa hoje nos alimentos, né? Há uma cadeia de suprimentos que tem sido afetada, então a gente pode pegar os exemplos de Ucrânia e Rússia, que são grandes exportadores de grãos, de fertilizantes, no caso da Rússia, e obviamente que tudo isso vem afetando o preço dos alimentos. Então, pensando aí no agricultor que vai ter que gastar mais para poder plantar, né? A dificuldade então de escoamento, né, desses produtos ao redor do mundo, isso faz com que não só no Brasil, mas em outros países do mundo a gente observe um aumento dos preços dos alimentos, uma inflação de uma certa forma generalizada, né? A gente observa isso na Europa, então obviamente não só no Brasil, a gente observa também nos Estados Unidos, há um aumento generalizado da inflação e também um impacto grande aí nos alimentos. É importante destacar também, né, que todo esse cenário ele acaba também sendo influenciado por uma redução, né, das atividades econômicas ao redor do mundo, né? Os países que têm sofrido com a inflação, automaticamente os governos têm aumentado suas taxas de juros para conter essa inflação e há então um processo de desaceleração mundial e aí a gente está vivendo num momento bastante difícil, conturbado aí economicamente. Ô, professor Ricardo, só lembrando aqui exatamente, a Rússia pelos fertilizantes, a Ucrânia pelo trigo, certo? São dois itens que impactam a inflação dos alimentos para nós aqui no Brasil. Trigo e milho, né? Eles são a Ucrânia principalmente grande exportador de trigo e milho, e a gente tem de lembrar, né? São insumos básicos para, por exemplo, para o gado, né? Para a alimentação, né, do gado. Então isso se reflete obviamente no preço da carne, no leite, enfim, há toda uma bola de neve que vai se criando a partir desses aumentos, dessa dificuldade de escoamento da produção, né, na Ucrânia. Eu vou falar aqui para o telespectador, enquanto o senhor explicava, nós víamos imagens de Kharkiv, que é uma das cidades da Ucrânia, e eu queria dizer para você que nos acompanha que as imagens que você vê na tela são de 7 dias para cá. Esses destroços aí foram produzidos por bombardeios recentes dos últimos dias, para você entender que aquelas imagens que nós víamos 6 meses atrás de coisas gravíssimas acontecendo, era míssil que derrubava prédio residencial, bomba que explodia em ponte que ligava uma cidade a outra, aquilo continua acontecendo. E mais, quer ver outra imagem recente, um depósito de munição na Ucrânia que armazenava mísseis, a imagem que está agora na tela para você. Armazenava os mísseis para os sistemas de foguetes fornecidos pelos americanos. Esse depósito foi destruído por um ataque russo e isso quem disse foram os militares russos no último domingo. Durante o briefing diário, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konaskekov, afirmou que o depósito estava em Maiorsk, na região de Odessa, e que foi atingido por mísseis calibre de alta precisão e de longo alcance. O porta-voz também disse que mais de 100 militares ucranianos foram mortos e 7 unidades de veículos blindados foram destruídos como resultado dos ataques na região de Mykolaiv e Kherson. Na guerra de versões sobre o conflito, a Rússia afirma que a Ucrânia também tem atacado áreas residenciais, matando civis. As autoridades russas afirmam que ontem 4 pessoas foram mortas e quase uma dúzia ficou ferida na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, num bombardeio ucraniano de um quartel-general separatista e também bombardeio de outros edifícios, incluindo um hotel. Denis Pushilin, que é presidente da República Popular Separatista de Donetsk, culpou o Ocidente por atacar áreas residenciais da cidade. E a TV estatal russa
também mostrou danos no prédio que abriga os escritórios da administração de Pushkin, com ruas cheias de destroços, como você está vendo aqui na tela, além dos carros danificados. Isso tudo para a gente entender que o clima de tensão e de troca de ataques continua naquela região do planeta. Professor Ricardo, quanto aos combustíveis, fato é que o litro da gasolina aqui no Distrito Federal, por exemplo, que atingiu R$ 8,00, hoje a gente encontra a 5. Aí eu queria perguntar para o senhor, a quem a gente pode acreditar essa queda? Ela é toda fruto das medidas tomadas pelo governo federal brasileiro ou no mercado internacional o barril do petróleo desvalorizou? É a somatória desses dois fatores que você mencionou, Felipe. Na verdade, o governo tomou a iniciativa, né? Houve, então, aprovação pelo Congresso Nacional e depois sancionado pelo presidente de um teto de cobrança do ICMS para os combustíveis, né? Isso, de uma certa forma, já segurou o preço dentro dos estados, então o ICMS é um imposto estadual e, ao mesmo tempo, o executivo ele eliminou, retirou os tributos federais, né? Então zerou o CID e zerou o PIS/COFINS, que são tributos federais. Isso já por si só auxiliou nessa redução do preço dos combustíveis. Ao mesmo tempo, eu mencionei agora há pouco, sobre um processo de desaceleração mundial, né, econômica, né? Isso por conta do aumento da taxa de juros em grande parte dos países ao redor do mundo. Por si só, também esse processo de desaceleração indica, né, uma diminuição nas atividades econômicas que se refletem também por uma demanda menor de petróleo. Então, a gente tem percebido uma redução gradativa do preço do petróleo no mercado internacional. Então, a combinação desses dois fatores, o externo e o interno, acabou se refletindo aí nas bombas, aí nos postos de gasolina. Olha para você ver, você que está em casa, como a economia é um negócio complexo, né? No pós-Covid e com a guerra da Ucrânia, países do mundo inteiro têm enfrentado inflação alta. Aí os governos, para poder combater a inflação alta, elevam a taxa de juros. O que acontece? Fica mais caro de pegar crédito. Só para a gente? Não. As empresas também. Se é difícil pegar crédito, fica difícil investir. Se investe menos, a economia fica menos aquecida. E com uma economia menos aquecida, menos demanda por petróleo, acaba que o barril do petróleo fica mais barato. Eu fiz a lógica correta, é isso, né, professor? Exatamente, Felipe, perfeito. Você vê, o negócio que acontece do outro lado do planeta hoje não tem como nos afetar mais. Afeta. Uma medida que é tomada na Europa, no Ocidente ou em qualquer outro canto do país, a gente tem que analisar como é que vai chegar aqui. Porque que vai chegar, vai. Professor, muito obrigado pela presença, tá, mais uma vez, pelos esclarecimentos. Bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. A gente termina esse bloco aqui torcendo, pedindo a Deus que esse conflito acabe. Obviamente em função da economia, né? Porque dependemos da economia, mas muito mais importante que isso, porque sempre existe vidas em jogo. Só hoje, enquanto a gente mostrava aquelas imagens desoladoras, a gente noticiou dezenas de mortos nesses ataques. Isso precisa acabar de uma vez por todos. Agora, 12h31, você sabe que agora que o jornal chegou na metade, ainda tem a outra metade para a gente fazer juntos ao vivo, mas logo depois do break a gente volta já. Uma pesquisa revelou que 7 em cada 10 profissionais da educação constataram crescimento nos casos de agressão depois da retomada das aulas presenciais. Vamos entender por quê? Há 30 anos dando aulas na rede pública de São Paulo, este professor conta, sem se identificar, nunca ter visto tantos casos de violência entre alunos quanto agora. Agressões físicas e, para nós, professores, agressões verbais, que isso vem se repetindo com frequência. Ele lista exemplos. Teve o caso de um aluno que tivemos que chamar o SAMU, porque recebeu um chute na altura do peito e ficou sem ar. Assim como uma professora que tentou apartar uma briga de 2 alunas e acabaram derrubando ela, foram observados 3 facões em uma sala de aula. E não se trata de um caso isolado, como alerta uma pesquisa feita pela organização não governamental Nova Escola, que revela que 7 em cada 10 professores no Brasil disseram que os alunos estão mais violentos depois de 2 anos em casa. Ainda segundo o levantamento, que ouviu mais de 5.000 educadores de todo o país, 98% dos profissionais acreditam que esse aumento da agressividade atrapalha o aprendizado. E mais de 20% disseram que os casos de violência acontecem mais de uma vez por semana na instituição em que trabalham.
Esta escola estadual da capital paulista busca novos caminhos para um futuro onde a violência não seja tema nas salas de aula. Mas, por enquanto, falar sobre o assunto é a melhor saída, por meio do programa Psicólogos na Educação. Começamos em junho e já percebemos resultados, principalmente na convivência entre eles. Sabe? A questão do bullying melhorou bastante, a questão da agressividade diminuiu. O que eles oferecem? Apoio a alunos e funcionários. Esse é o nosso propósito, deixar a escola um ambiente acolhedor, um ambiente seguro e um ambiente no qual as pessoas que convivem nesse ambiente tenham vontade de estar. Os meninos estão muito mal educados mesmo. Inclusive, ontem a gente mostrou aqui no jornal ainda sobre violência, comportamento inadequado e crime, nesse caso aqui agora que a gente vai falar, uma história de injúria racial que teria sido cometida por um adolescente de 13 anos de idade. A nossa equipe foi conversar com especialistas que afirmam que esse tipo de comportamento criminoso pode ser atribuído aos vínculos sociais e até mesmo ao modo de criação desse menino dentro da família. Vamos ver. O caso de injúria racial foi nesse prédio, na quadra 300 do Sudoeste. Mas o que chama a atenção é que o ato foi cometido por um adolescente de 13 anos de idade. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem constrangeu o porteiro com gestos e sons semelhantes aos de um macaco, após ter sido advertido por andar de bicicleta no local, o que é proibido pelo regime interno do condomínio. A ocorrência foi encaminhada aqui à Delegacia da Criança e do Adolescente e registrada como ato infracional análogo ao crime de injúria racial. Segundo o delegado responsável, em casos envolvendo crianças e adolescentes, a condução do processo é diferente. Esse ato infracional tem sido recorrente. Sendo criança até 12 anos incompletos, a Polícia Civil encaminha ao Conselho Tutelar a quem cabe apurar. Sendo adolescente, 12 anos completos, aos 18 anos incompletos, os fatos são apurados pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Identificada a responsabilidade, o caderno probatório é encaminhado à Vara da Infância e Juventude, onde o juiz pode aplicar diversas medidas socioeducativas. Para especialistas em comportamento, esse ato do adolescente pode ser atribuído a vínculos sociais e ao modo de criação familiar. Sobretudo nesses componentes estão ligados à estigmatização, preconceito, violência e racismo, são comportamentos aprendidos. O que eu tento levar na criação dela é dizer que não existe diferença entre credo, raça, cor, orientações sexuais. Todas as pessoas que teoricamente são consideradas discriminadas, outras raças, outros gêneros, a gente mostra... Filho, peraí. A gente mostra pra ele que é igual, é como eu, minha esposa, meu amigo aqui do lado. A gente tenta mostrar pra ele que isso não existe. Ainda de acordo com o psiquiatra da criança e da adolescência, assuntos sensíveis como os que envolvem questões raciais precisam ser ensinados pelos pais desde muito cedo. Quanto mais cedo nós expusermos as crianças ao conteúdo de tolerância, de respeito ao outro, melhor será. Eles têm sim que entender que as pessoas são todas iguais, porém podem ser diferentes e que as diferenças têm que ser respeitadas. Quando casos como o registrado no Sudoeste surgem, o psiquiatra recomenda que a criança seja responsabilizada para que entenda a gravidade do assunto. Eu não estou dizendo que esse adolescente precisa ser punido obrigatoriamente, mas responsabilizado sim, e é a partir daí que a gente deixa claro de que isso é inadequado, de que isso é uma coisa que a sociedade não permite e que traz prejuízo para o outro, sofrimento para o outro, e, portanto, é preciso extinguir esse comportamento. E chamar os pais para responsabilidade, né? Porque de duas uma, ou esse menino de 13 anos aprendeu dentro de casa que é normal imitar um macaco para poder ofender uma pessoa, ou os pais não fizeram isso, mas ele aprendeu vendo os casos que direto a gente noticia aqui e achou interessante repetir esse comportamento. E de novo, nesse caso, depende dos pais corrigi-lo e mudar a história desse menino para que ele seja uma pessoa decente e não um racista criminoso. Agora eu queria falar com você de saúde, tá? Você já ouviu falar da hepatite fulminante? Essa doença, pouco discutida, veio à tona nessa semana depois que a campeã de futsal Pietra Medeiros morreu.
A atleta, que colecionava mais de 9 títulos nacionais e internacionais no esporte, tinha apenas 20 anos de idade e, mesmo tendo passado por um transplante de fígado, não resistiu à hepatite fulminante e faleceu. Para comentar sobre essa doença rara, está conosco ao vivo a médica hepatologista Daniela Carvalho. Doutora, boa tarde, obrigado, viu, pela presença. O que pode causar a hepatite fulminante? São fatores genéticos, são hábitos de vida? O que leva a uma situação como essa? Boa tarde, Malta. É um prazer estar aqui com vocês. A hepatite fulminante, no caso da Pietra, foi causada por hepatite autoimune. 2 a 5% dos pacientes transplantados no Brasil são transplantados por hepatite fulminante. Não é uma hepatite comum. Porém, a hepatite autoimune, ela pode se apresentar de 3 formas. Uma forma aguda, em que o paciente apresenta icterícia, mal-estar, dor abdominal, urina escura, fezes claras, e pode evoluir para hepatite fulminante, e também de uma forma crônica, em que o indivíduo vai ter uma agressão das células do fígado cronicamente, podendo evoluir para cirrose. No caso da Pietra, ela realmente teve uma hepatite autoimune grave, acabou evoluindo de uma forma fulminante, sendo submetida ao transplante hepático, que infelizmente não teve sucesso. A ciência já conseguiu descobrir a causa, porque é uma hepatite autoimune? Existe algo que a gente possa fazer para se prevenir ou é mesmo uma loteria? A hepatite autoimune é quando o organismo do indivíduo afetado reconhece as células do fígado como células intrusas, como células estranhas, e acaba por produzir anticorpos que agridem essas células, levando a uma inflamação e a morte celular, como eu falei, podendo evoluir para cirrose. A hepatite autoimune tem fatores genéticos associados. Prevenir, na verdade, é difícil quando a gente tem fatores genéticos associados. O que a gente sabe é que é necessário fazer exames complementares, exames laboratoriais de rotina, para que, caso haja alterações das enzimas do fígado, essas alterações possam ser investigadas e, se fechado o diagnóstico de hepatite autoimune, é uma doença que tem tratamento e bom prognóstico na maior parte dos pacientes. Só uma pergunta para a gente concluir. Então, há possibilidade da pessoa... Existe algum sintoma para o qual ela tem que ficar alerta e aí procurar um médico para poder descobrir a doença antes e prevenir uma morte repentina? Claro, se o paciente estiver apresentando um quadro de hepatite aguda, com amarelão, pele amarelada, olhos amarelados, dor abdominal, fraqueza, aumento do volume abdominal, esse paciente deve procurar ajuda médica, que esses são sinais de doenças do fígado. Porém, nos casos em que a hepatite autoimune é uma hepatite crônica, muitas vezes os sintomas são muito inespecíficos. A gente não conseguindo fazer um diagnóstico, né, só pelos sintomas. Então, por isso a necessidade do acompanhamento médico, realização de exames laboratoriais periódicos para avaliação das enzimas hepáticas e a procura de um especialista para fazer o diagnóstico caso tenha alterações das enzimas do fígado, mais conhecidamente como transaminases. Muito obrigado, doutora Daniela, pela presença. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Um grande abraço. De volta aqui aos nossos assuntos locais, alunos de uma autoescola lá em Taguatinga reclamam que eles pagaram pelas aulas, pagaram pelos exames, mas não conseguiram tirar a carteira de motorista. A empresa fechou as portas e deixou os futuros motoristas só com o sonho de dirigir. A Jéssica juntou dinheiro durante um ano, até conseguir R$ 2.032 que usou para pagar a autoescola. O valor ia servir para as taxas do Detran, curso teórico e prático. Eles pegavam o nosso dinheiro e não pagavam as taxas. Então eu vim descobrir que o meu problema maior foi porque minhas taxas não estavam pagas. Eu fiquei muito no pé deles para eles conseguirem pagar e aí desde então eu nunca consegui tirar minha carteira. A Ana Paula conta que também pagou, mas não levou. No caso dela, o prejuízo foi de R$ 1.500. Quando foi no dia que era para começar as aulas teóricas, no dia 31, não começou. Aí eu vim aqui e chegando aqui estava uma confusão, né? Tava uma confusão e eu fui procurar saber, né? Porque não tinha começado as aulas teóricas. Aí até então falaram que não tinha fechado a turma. Começaram a enrolar, né? A Luciana até já é habilitada, mas queria que as duas filhas também tirassem carteira de motorista. E para isso procurou a autoescola. Pagou R$ 1.850 para cada uma, mas nem a Sofia e nem a Cecília podem sair por aí dirigindo. A mais velha, ela estava nas aulas práticas. Ela fez 8 aulas práticas, chegou a fazer, mas as 8 não foram computadas porque não foram pagas.
E a mais nova, ela só fez o psicotécnico, não foi pago, não foi validado. Então a mais nova não fez nada. Eu simplesmente dei o dinheiro para a autoescola e não recebi nada em troco. A autoescola está assim, de portas fechadas. O nome até combina com miragem, palavra que, de acordo com o dicionário, significa fruto da imaginação. Algo que tende a ser bom, mas que não é real e nem verdadeiro. E é exatamente essa a sensação que estas alunas que contrataram o serviço da empresa para realizar o sonho de tirar a carteira de motorista estão tendo. Eu não tenho dinheiro para fazer em outro lugar, eu juntei o dinheiro durante um ano, então a gente busca agora conseguir pegar esse processo e transferir para outra autoescola e a gente busca justiça, né? Porque o que eles fizeram foi um crime. Eles roubaram o nosso dinheiro e destruíram o nosso sonho da CNH, que eu juntei durante um ano e não consegui. Eu mesmo sonhei tantos anos tirar minha carteira e até hoje, agora eu estou frustrada, né? Porque dei entrada e até hoje nada, não consegui. E assim, a gente fica até com medo de procurar outras autoescolas e acontecer o que aconteceu aqui, né? As pessoas, elas têm o dom de enganar as outras e além de enganar, maltrata, são grossas. Eu fui muito maltratada aqui dentro, me trataram muito mal e como se eu estivesse pedindo um favor. Então eu me sinto enganada, lesada e detalhe, sem saber onde procurar uma ajuda, porque em todos os lugares legais que eu fui, as portas se fecharam para mim. Entramos em contato com o advogado da autoescola para entender o que os 265 alunos que não conseguiram tirar carteira podem fazer. E ele informou que tudo aconteceu por causa de um problema de compra e venda do Centro de Formação de Condutores. Infelizmente, o que aconteceu na Autoescola Mirage foi uma ausência de gestão empresarial antiga, que todos esses alunos de 2019, 2020 e 2021, inclusive foram afetados pela pandemia, que teve, infelizmente, né, aí não pôde fazer aula, não prova e tudo mais. Teve aí uma pausa nesse sistema de habilitação, estão de fato prejudicados. A autoescola não está conseguindo dar nenhum suporte porque administrativamente eu estou travado com o Detran. Inclusive eu tenho uma reunião pendente com o diretor-geral do Detran, com a diretoria de fiscalização do Detran e com a diretoria de credenciamento de autoescolas do Detran. Enquanto a gente não conseguir de fato fazer a liberação desse bloqueio do sistema que o Detran fez, os alunos tanto antigos quanto os novos estão um pouco travados nesse sentido também. Por quê? Porque eu não consigo marcar, eu não consigo marcar prova, eu não consigo fazer nada. O advogado disse também que os alunos que não conseguirem esperar uma solução devem procurar outra autoescola para tirar a carteira de motorista. Eles podem, de fato, buscar esses processos que já existem, né, de habilitação. Eu estou fazendo algumas devoluções, porque nem todos estão comigo, mas aqueles que estão entrando em contato, eu estou solicitando esses processos para que eles possam, de fato, procurar uma outra autoescola também para dar continuidade em seus processos de habilitação, caso não queiram esperar, né, essa situação administrativa. Ah, tá. Procura outra autoescola e o dinheiro que vocês pegaram do povo, vocês ficam com ele, né? Engraçado. Eu só acho engraçado que ele está aí falando que não, a gente não está conseguindo resolver o problema das pessoas por causa do sistema do Detran. Aí, ó, sobre esse caso que a gente acabou de mostrar, o Detran informou em nota que já abriu um processo administrativo contra a autoescola e que o fechamento dela não ocorreu em razão desses trâmites. O Detran informa também que fez uma diligência e constatou que a empresa continuava fazendo novas matrículas. Será que o sistema não está bloqueado para evitar que vocês matriculem novas pessoas e deem prejuízo nas outras também? Então, a empresa por isso, para evitar mais prejuízos à sociedade, o Detran, segundo contam, realizou o bloqueio do sistema da escola. Já o TJDFT informou que as pessoas que tiveram prejuízo financeiro por causa do Centro de Formação de Condutores podem acionar a justiça. Óbvio, né? Tem que devolver o dinheiro das pessoas, não pode ficar com o dinheiro das pessoas. O Brasil é o segundo país que mais sofre ataques cibernéticos na América Latina, de acordo com uma pesquisa sobre tecnologia da informação. Um inimigo invisível. Basta acessar a internet e pronto, você pode ser o próximo alvo de um ataque cibernético. Há 8 dias, o site oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro foi invadido por cybercriminosos. Desde então, o sistema está fora do ar e diversos serviços foram afetados.
Sem conseguir emitir nota fiscal no site da Secretaria Municipal de Fazenda, Marlon, supervisor de departamento pessoal, já pensa em fazer empréstimo para honrar os pagamentos. A única possibilidade que nós pensamos vai ser uma carta de empréstimo com o banco para poder arcar com esse, a princípio, pequeno custo, mas é um custo que a gente tem. O cadastro também está suspenso nos centros de assistência social. Eu chego aqui, só encontro o portão fechado e volto para casa. A invasão só reforça um dado preocupante. O Brasil é o segundo país que mais sofre com ataques cibernéticos na América Latina, perdendo apenas para o México. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 31 bilhões de tentativas de invasões, 94% a mais que no mesmo período do ano passado. Segundo os pesquisadores, falta investimento em cibersegurança, realidade agravada na pandemia. Grande parte das empresas precisaram migrar as suas atividades para o mundo online. Isso, de uma certa forma, expôs e tornou os dados muito mais valiosos. Um dos crimes que mais preocupam as autoridades no momento é o ataque chamado ransomware. É o nome dado para o sequestro de dados e informações sigilosas de empresas e grandes corporações. Os cybercriminosos bloqueiam os computadores, impedindo o acesso aos arquivos sequestrados. E ainda pedem um resgate, que geralmente é pago em criptomoedas. Para este especialista em segurança da informação, o problema pode ser evitado com o uso de programas de segurança e monitoramento. Anualmente, a cada semestre, eu preciso executar testes, auditorias internas, para que eu consiga validar se os meus níveis de segurança são adequados aos ataques que vêm ocorrendo em determinado período. Gente, aqui o Brasil não é para amadores, não. É golpe do Pix, você já viu. Golpe do falso sequestro, você já viu. Golpe do consórcio, a gente viu hoje. Agora, você já viu quadrilha que se especializa em assaltar aluno? Cria um esquema para assaltar aluno na porta de escola pública e privada aqui no Distrito Federal. A gente já vai falar desse caso ao vivo. Deixa eu só fazer um recadinho aqui antes. Muito sério, inclusive, tá, gente? Bora falar sério agora. Aos poucos, a gente tá saindo mesmo da pandemia da Covid, graças a Deus. Mas o governo do Distrito Federal avisa que tem outro problema de saúde muito importante pra gente tratar. A dengue, que continua castigando as nossas cidades, assim como em todo o Brasil. Então é importante a gente ficar ligado, porque mesmo fora do período de chuva, tem muito lugar que pode acumular água e virar um foco para o mosquito da dengue. Você sabe disso, sabe de cor, então ajuda. Caixa d'água, garrafa, tampa, ralo, vaso, pneu, balde, lata de lixo, são alguns exemplos. É importante você fechar a caixa d'água, esvaziar, botar a garrafa de cabeça para baixo, esvaziar o pneu, limpar o seu terreno, tirar todo o entulho. O GDF continua com agentes em todo o Distrito Federal, cuidando e levando informação para as pessoas, mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte para evitar esse problema, que com a dengue a gente não brinca, tá? O seu descuido pode ser fatal. Dá uma olhada hoje na sua casa e cuida para não ter mosquito aí, para picar o seu vizinho, o seu vizinho cuida para não ter mosquito no quintal dele, para não picar você. Bom, bora para o assunto que eu chamei. Mais de 30 roubos. Esse é o currículo do crime de um jovem de 19 anos de idade que foi preso pela Polícia Civil. Conhecido como Zoin, ele liderava uma quadrilha especializada em realizar assaltos contra estudantes de colégios públicos e particulares da Asa Sul. Já pensou? Eles agiam entre as quadras 904 até a 912 Sul, região onde tem várias instituições de ensino. A Kátia Gomes, você já está vendo aí uma das imagens que mostra a abordagem violenta a um dos alunos. Agora, você imaginar que tem gente que se mete com a criminalidade, que a especialidade no setor do crime que ela acha é assaltar aluno, é brincadeira. A Kátia está com o delegado Marco Aurélio Santos, que é o responsável pela ação que prendeu o Zoin. Kátia, com você. Exatamente, Malta. Olha, o Zoin, ele já estava preso desde o mês de junho por um roubo que ele tinha cometido. Na ocasião da prisão, ele confessou que já tinha cometido mais de 30 roubos em 2021 e agora também em 2022. Agora, a Polícia Civil identificou o Zoin também como o autor
deste roubo aí que aparece na imagem, né? É uma menina, uma estudante, ela é abordada pelo Zoin e também por um comparsa menor de idade. Eles pegam o celular dessa jovem que fica desesperada e corre ali para o carro da mãe. Um detalhe desse caso, segundo a polícia, é que o Zoin, ele estudava em uma escola, né, há um tempo atrás, ali na região, e por isso ele já conhecia a rotina dos alunos que deixavam ali as quadras 900 em direção à parada de ônibus. Então agora a polícia atribuiu ao Zoin mais um crime. Vou conversar com o delegado que está aqui ao meu lado. Delegado, então, ele já vinha cometendo aí diversos roubos na região. O foco eram estudantes ali das quadras 900, inclusive quando ele foi preso no mês de junho, ele tinha confessado aí diversas práticas de roubo. Exatamente. Nós demos cumprimento, né, a um mandado de prisão preventiva em desfavor desse indivíduo que vinha aterrorizando a Asa Sul com uma prática reiterada de roubos. Então ele é um ex-estudante de uma escola pública da região e conhecia ali todo o itinerário dos estudantes, suas rotas de fuga, e isso tudo facilitava a atuação dele. E ele contava com a ajuda de menores de idade? Contava. Ele sempre atuava em companhia de menores de idade e na grande maioria dos seus crimes ele utilizava uma arma branca, uma faca, para ameaçar suas vítimas. E o foco era sempre aparelho celular? Ele tinha como foco estudantes, jovens, mulheres, e o costume era, sim, fazer o roubo de aparelhos celulares. E o que ele fazia? Ele revendia? Como é que era, né, a prática desse crime? Logo após, os revendiam, né, para receptadores no centro de Brasília, na rodoviária, dentre outros locais. E delegado, apesar de ter apenas 19 anos, o Zoin tinha uma extensa ficha criminal, inclusive por estupro. Isso, ele ostenta uma vasta ficha criminal desde a menoridade, com crimes graves, incluindo roubos, tráfico de drogas, estupro, dentre outros. Ele morava onde, que agora ele está preso? Residente de Planaltina e agora encontra-se preso e vai responder por mais um delito de roubo. Esses menores de idade que faziam parte da quadrilha também foram identificados? Sim, diversos deles foram identificados. A primeira delegacia de polícia, em parceria com a DCA, apreendeu 8 adolescentes infratores na última semana de julho e agora esperamos que os índices da criminalidade, especificamente de roubo, caiam aqui na região do plano piloto. E é importante até fazer um alerta para os alunos que deixam ali, porque ali na 900 tem diversas escolas públicas, escolas particulares, e esses alunos eles seguem até a parada de ônibus, que é um trajeto até considerável ali, deve gastar ali cerca de 5 a 10 minutos, então ficarem atentos. Sim, é um ponto sensível, né, para a oportunidade desses assaltantes, e os alunos devem redobrar a sua atenção, evitar de fazer uso de celulares em via pública, deslocarem-se logo para os pontos de ônibus, andarem em grupo, dentre outras precauções. Tá certo, então, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, malta. Agora mais um crime aí atribuído na ficha do Zoin. E a polícia espera que ele continue preso, né? Dando sossego ali, tranquilidade para os estudantes. 30 roubos. Só espero que a gente não noticie o 31º aqui depois de ser posto em liberdade por um benefício. Que situação. Obrigado, Kátia. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo. É o último de hoje, tá? Rapidinho a gente volta. A gente está de volta. Antes de tocar o noticiário aqui, eu gostaria de pedir licença a você de casa para fazer um agradecimento. Ontem eu estive no estúdio da Mais FM 101.3 e 103.1 como convidado do Eduardo Roque, da Isabela Fialho, no programa do Leonardo Rabelo na Mais FM. Eles me chamaram para bater um papo sobre jornalismo, carreira, sobre esse serviço público que a gente presta aqui no SBT, e eu fiquei muito lisonjeado com o convite. Então, Leonardo, obrigado pelo espaço, e aos ouvintes da Mais FM, muito obrigado pelo carinho com que vocês me receberam, que a gente pôde ali contar para os ouvintes do rádio, que não necessariamente são o nosso público da TV, o trabalho que a gente tem feito aqui no SBT e que orgulha muito a mim e a todos da nossa equipe, que é fazer jornalismo responsável que jamais perde o otimismo. Leonardo, obrigado, viu? Convida de novo que eu vou. Agora eu vou continuar aqui o noticiário. A gente tenta não perder o otimismo, mas como nós não tapamos o sol com a peneira, há situações que precisam ser explicitadas
né, colocadas aqui no jornal para que a gente se precavenha e para que não se repitam. Acredite se quiser, mas um cabo do Exército de 22 anos está sendo acusado de estuprar uma menina de 13 anos de idade no setor de indústria e abastecimento. O militar foi preso preventivamente e um circuito de segurança ajudou a polícia a entender o trajeto que foi feito pelo criminoso. Vanessa Vitória, que informações você tem? Boa tarde para você de novo, para todo mundo que nos assiste. Pois é, esse caso aconteceu no dia 6 de agosto. Esse circuito que você comentou agora, que tem essas imagens, inclusive mostra o carro de uma empresa. Esse cabo do Exército, essa informação ainda não foi confirmada pelo Exército, mas sim pela Delegacia de Polícia. A nossa produção já entrou em contato com o Exército, mas ainda não teve nenhum tipo de resposta a respeito da vida profissional deste homem de 22 anos. Mas o circuito mostra que ele fazia bicos. Ele trabalhava numa empresa de festas, então fazia bicos aí, frila, e essa menina também de 13 anos, ela como monitor, e ele dirigia o carro, que inclusive aparece nas imagens com a logo da empresa. E aí, saindo de uma dessas festas, que teria sido ali pela região do Sudoeste, ele teria que ir para o Guará, onde fica a sede da empresa, e acabou desviando o caminho, e ali no CIA foi para um estacionamento mais isolado, onde começou a acariciar essa menina, beijá-la e cometeu o estupro dentro do carro. Então fica aí essa sensação de que ela confiava nele, né? Em função de fazerem bicos juntos, de trabalharem juntos, embora ele seja um cabo do Exército, eles estavam juntos ali num evento, então não teria problema nenhum em se deslocar, saindo desse evento, indo para a empresa, pegando uma carona, inclusive nesse carro que aparece com o logo da empresa também. E aí no percurso ele decide desviar o caminho e cometer esse crime. Inclusive ele é suspeito de outros, viu, Felipe? A delegacia que está investigando o caso está apurando isso, outros crimes que possam ter sido de estupro cometidos por este homem de 22 anos. Inclusive, a gente também conversou com o delegado que está à frente dessa investigação, na 4ª Delegacia de Polícia, e ele trouxe aí um pouco mais de informações para a gente. Vamos acompanhar. Na data de hoje, policiais da 4ª DP realizaram a prisão de um jovem de 22 anos, acusado de estupro de uma menor de 13 anos. As investigações mostraram que eles trabalhavam juntos numa mesma empresa, uma prestadora de serviços de brinquedos infláveis em festas infantis. No retorno de uma dessas festas, no último dia 6 de agosto, o indivíduo aproveitou-se para acariciar a menor e praticar o estupro no estacionamento do CIA. Foram obtidas imagens do desvio do caminho e os depoimentos da menor foram contundentes em apontar o estupro. Há indícios de que ele possa ter praticado outros estupros nas mesmas circunstâncias. A Polícia Civil, através dos agentes da 4ª DP, continuou as investigações. Você vê como isso é sério, né, gente? Porque há figuras na sociedade a quem inconscientemente a gente já concede a confiança. Quando você vê um policial militar, um bombeiro, um socorrista do SAMU, uma pessoa investida de autoridade, um homem fardado usando a farda do Exército, você não imagina que por trás daquela farda pode haver um comportamento tão indecente, né? Então fica o alerta aqui, até para essa família. Essa menina tinha 13 anos de idade, trabalhava como monitora de festas. Eu não vou entrar no mérito de ser um trabalho abaixo de 14 anos de idade, em tese não poderia, mas eu não sei que situação vive essa família. Eu sei que situação vive o nosso país, que tem que punir esse homem adequadamente para que ele não engane e ganhe a confiança de nenhuma adolescente, de nenhuma família e jamais repita esse crime pelo qual ele é acusado, né, VV? Obrigado, tá, pelas informações. Pode falar, VV. Não, Felipe, é só complementar mesmo essa questão aí da confiança, né, que ela pode ter tido dessa situação que você fala de vulnerabilidade ou de necessidade financeira que faz com que as pessoas acabem entrando, né, informalmente no mercado de trabalho indiretamente, mas com certeza a sensação que a gente tem é que saiu de casa para ganhar um dinheirinho e voltou para casa depois de um estupro. E aí as investigações seguem e a gente faz justamente aquele apelo que a gente sempre faz aqui, em função
função, né, da 4ª DP, o delegado ali, o doutor Guilherme, que está à frente dessa investigação, acreditar que existem outros casos. Então, se você aí que está nos acompanhando foi vítima desse rapaz, deste homem de 22 anos e acabou não procurando a polícia por vergonha ou conhece alguém, a gente sabe dessa situação, quantas mulheres nós já ouvimos, né, fazendo o nosso trabalho jornalístico, que falaram que não denunciaram por medo, por vergonha. Não deixe de denunciar. Agora ele está preso preventivamente. E se você foi vítima dele, ele está como suspeito. Se você foi vítima, o seu depoimento vai ajudar com que ele fique atrás das grades. Então o apelo que a gente faz, Felipe, é esse, 197 é o número, você pode ligar e contar a sua história, procurar uma delegacia, procure uma delegacia da mulher, se você se sentir mais à vontade em compartilhar o seu depoimento como mulher. Então procure, não deixe de denunciar, só assim a polícia vai conseguir fechar o cerco e descobrir se tem outras vítimas, além dessa garota de 13 anos, para que sim, ele seja, né, com todas as provas, punido e fique atrás das grades para não fazer novas vítimas. Então quando você se cala, você permite que esse homem, que esse criminoso, independentemente um agressor ou um estuprador, ele fique nas ruas e faça o que ele fez com você, com outras pessoas. Então, nosso apelo aqui é denuncie. A polícia acredita que sim. E a sua decisão de falar é que vai comprovar se tem ou não outras vítimas. É isso, Felipe. Eu volto com você. Perfeito recado, VV. Muito obrigado. Agora, escuta essa. Uma quadrilha furtava baterias de carros e depois revendia em sites da internet por um valor muito abaixo do mercado. Ainda assim, já que não paga nada pelo produto, né, já que rouba, é óbvio que eles lucram muito com essa prática criminosa. O Maicon Leão está com os detalhes desse caso, porque em apenas uma empresa, os criminosos levaram mais de 40 baterias de uma vez só, ficou o prejuízo do comerciante, eles lucrando, revendendo isso para as pessoas também que assumem o papel de serem receptadoras, porque não é possível você saber que uma bateria custa R$400 no mercado, você encontrar ela por R$100 sendo revendida e não imaginar que isso é fruto de coisa errada. Malta, nesse caso aqui, a gente até pesquisou, é uma bateria famosa, ela custa em torno de R$500 no mercado e estava sendo vendido naqueles sites em que as pessoas anunciam produtos usados por R$300. Só que nesse caso, lá ainda constava que era nova, a bateria chegava no plástico, ou seja, já dava para a pessoa desconfiar. Nessa empresa foi um prejuízo de 44 baterias. Só porque... O que acontece? No meio de toda essa investigação, de tudo, a proprietária dessa empresa percebeu que foi feita uma entrega por parte de um funcionário dela, usando o veículo dela, em uma região que não tinha nada a ver com a área que ela atuava. Fica aqui perto da estrutural da delegacia, mas a entrega aconteceu lá em Ceilândia Sul. E aí ela, tem algo errado, pressionou o funcionário, ele gaguejou e tudo. No fim, foi demitido, mas ela não ficou satisfeita com aquela história, veio na delegacia, registrou uma ocorrência e, com base naqueles dados, começou um trabalho de investigação da polícia. Não demorou muito, eles toparam, sabe com o que, Malta? Com o anúncio das baterias na internet e batia justamente com a localização de onde o carro fez a entrega. Aí não teve jeito, a polícia chegou lá e encontrou o receptador dessa bateria. Quem está aqui ao meu lado para trazer mais detalhes sobre essa investigação é o delegado Gustavo Araújo. Delegado, então não teve jeito, justamente com esse anúncio e com a localização do carro, a polícia conseguiu localizar parte dessas baterias? Boa tarde. Positivo. A nossa filosofia, desde que chegamos aqui na cidade estrutural, é tolerância zero. E a partir do momento que tomamos ciência aí desse furto, iniciamos as investigações e rapidamente, no primeiro dia, ontem mesmo, a partir do início das investigações, conseguimos aí identificar o indivíduo de 30 anos que estava armazenando ali ainda 16 baterias novinhas que estava sendo anunciada no OLX. Efetuamos ali a apreensão das 16 baterias, bem como conduzimos o indivíduo que foi autuado em flagrante na receptação dolosa. Naquela hora ali, o que ele justificou para a presença daquelas baterias e principalmente com o anúncio já na internet, os agentes já chegaram lá, comprovando, tem um anúncio, tem as baterias, não são suas. Como é que ele reagiu ali? O autuado, ele tentou justificar, alegando aí que as baterias seriam de propriedade de seu irmão, que não mora no local, não estava no local, ele estava apenas armazenando. De qualquer forma, armazenando, ele estava em flagrante delito, trata-se aí de um crime permanente.
foi conduzido e foi autuado em flagrante. Inclusive, poderia também ter sido autuado aí, né, no crime mais grave, que é a receptação qualificada, quando há venda, mas o que ainda pode ser realizado durante o inquérito policial, haver o reindiciamento do mesmo, bem como aí na esfera judicial. O funcionário, Malta, da empresa, ele não chegou a ser preso, até porque o flagrante já tinha passado, essa proprietária viajou e só percebeu depois o que tinha acontecido, mas ele também está sendo investigado. E outro detalhe, como a gente falou, só 16 baterias foram recuperadas. Cadê o restante das 44? A polícia está de olho agora também em quem comprou essas baterias, porque apesar dele ter sido autuado pela receptação, doutor, essas pessoas que compraram também podem responder, né? Positivo. É muito importante nós combatermos aí a receptação, porque o receptador ele estimula aí os crimes mais graves, que são os crimes contra o patrimônio, aí, roubo e furto, são estimulados aí pelos receptadores. Essas pessoas que porventura aí adquiriram indevidamente essas baterias, que possam fazer a devolução aqui na 8ª DP, para que possamos aí continuar as investigações, né, e também ouvi-los aí se há dolo, culpa ou mesmo se nenhum dos dois. Obrigado pela participação do senhor. É isso, se você comprou essa bateria, mesmo que o preço esteja muito diferente, não desconfiou, procura a delegacia, devolve, para evitar ter uma dor de cabeça ainda maior. Rapidinho para encerrar, Malta, essa não foi a primeira vez que esse homem foi preso por furto, receptação, essas coisas. Ele já tem 2 passagens por receptação, inclusive foi condenado por um furto tentado, viu? Tá solto, né? Obrigado, tá, Maicon? Preciso correr aqui para te contar um negócio. Você já escolheu o seu candidato ao governo do Distrito Federal? Eu tenho certeza que os debates são um excelente momento para você analisar as propostas. E aqui no SBT, no dia 17 de setembro, num sábado, a gente vai se reunir em horário nobre com os postulantes ao Palácio do Buriti para te oferecer mais uma alternativa, mais um momento para você analisar as propostas deles. E os candidatos ao GDF se reuniram na terça-feira no debate que foi organizado pelo portal Metrópolis. 12 candidatos estão confirmados na disputa ao governo do Distrito Federal. Para o debate foram convidados 7 dos nomes mais bem colocados na última pesquisa do Metrópolis e Ideia, que traz o levantamento com as intenções de voto. O debate promovido pelo portal Metrópolis teve 5 blocos. Os candidatos tiveram que responder perguntas da imprensa, de entidades como o Sesc e Fibra e dos próprios candidatos. Na abertura, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, o desembargador Roberval Bellinati, falou da importância do voto e garantiu a segurança das urnas. A Justiça Eleitoral, sob a orientação superior do eminente ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está trabalhando muito em todo o Brasil, não apenas no Distrito Federal, mas em todo o país, para assegurar a regularidade do pleito eleitoral e garantir eleições limpas, seguras e pacíficas. O encontro durou cerca de 3 horas. Durante esse tempo, os candidatos puderam falar sobre temas como economia, pandemia, assistência social, fome e mobilidade urbana. Um momento de tensão aconteceu com a exaltação fora de hora do deputado distrital do MDB, Hermeto, que acabou vaiado e se retirou do evento. Obrigado pela companhia. Até amanhã, pessoal. Tchau.